E queridos, vocês prestem atenção na aula, pelo amor de Deus. Bom, na apostila está dizendo ali que ouvir o Espírito é simples e é uma pura verdade. Não há uma necessidade de um aprofundamento teológico, não há uma necessidade de muitos estudos. Ouvir o Espírito Santo é algo simples. Basta entendermos que Deus tratou com pessoas de diversas camadas sociais na antiguidade, na época em que a Bíblia foi escrita, no Antigo Testamento. Você vai encontrar no Antigo Testamento pessoas que eram boiadeiros, pessoas que eram viajantes, comerciantes. Você vai perceber que Deus tratou com pessoas, reis, governadores, secretários, administradores, camponeses, pessoas simples, pastores de ovelhas. No Novo Testamento você vai perceber que o Espírito Santo trabalhou na vida de pessoas simples também e poderosas. Você vai pegar em Mateus, que era um administrador, um contador. Você vai pegar Pedro, que era um pescador de peixes, uma pessoa muito rústica, muito rude. Enfim, você vai encontrar na Bíblia pessoas de diversos níveis, e todas elas Deus falou. Então assim, eu posso descansar e saber que Deus quer falar com cada um de nós, independente do nosso nível intelectual ou da nossa profundidade na palavra de Deus. É claro que não é por causa disso que eu fico parado no estágio que eu estou. Não, eu vou de glória em glória, de degrau em degrau, crescendo cada vez mais, me aprofundando cada vez mais, buscando cada vez mais, mas entendendo. Ouvir do Espírito Santo é algo simples. Ouvir o Espírito Santo é simples. E na apostila, e eu separei aqui também, 2 textos bíblicos muito importantes que trazem um pouco desse esclarecimento nessa primeiro momento de aula aqui nosso, que é a última aula do capítulo 2. Então aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, versos 26 e 27, Jesus deixa bem claro algo ali para aquelas pessoas que estavam ali apertando ele, e falando que o que Jesus falava não entrava no coração delas, não fazia sentido para elas. E Jesus fala: é lógico, vocês não estão acreditando, vocês não creem na minha palavra, porque vocês não são minhas ovelhas. Então o que eu estou falando para vocês parece grego, parece que eu estou falando mandarim aqui, vocês não estão entendendo nada, porque não entendem mesmo, porque não eram nascidos de novo, não eram pessoas cheias do Espírito Santo, não eram pessoas que tinham tido uma experiência com o Espírito Santo. Então a clareza da revelação da palavra de Deus não entrava no coração delas. E Jesus fala: eu entendo e concordo com vocês, realmente vocês não conseguem acreditar em mim, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Messias, porque vocês não são das minhas ovelhas, vocês não fazem parte do meu rebanho. Porque se vocês fizessem parte do meu rebanho, no versículo 7, Jesus completa esse trecho: porque as minhas ovelhas, elas me ouvem, eu as conheço e elas me seguem. Então ali há um relacionamento. Quem é nascido de novo entende Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Há uma revelação somente através do Espírito Santo. Então quando eu ouço a palavra de Deus, ela faz sentido para mim, ela entra no meu coração e ela produz mudança, porque eu sou ovelha do pastoreio de Jesus. O que ele está falando aqui: as minhas ovelhas me ouvem a minha voz. E olha, quando Deus fala com o coração de um filho, de uma filha, esses conseguem ouvir a voz de Deus sem dificuldade, porque o Senhor as conhece e elas seguem a orientação que é do Espírito Santo. Então, só para nós voltarmos aqui no tema dessa aula, ouvir o Espírito Santo é simples, desde que eu seja a ovelha do Senhor. Só ver se chegou mais alguém aqui para participar da aula. Temos mais aqui uma. Boa noite, Renata, seja bem-vinda, querida. Boa noite.
Deixa eu só compartilhar aqui a tela e nós vamos continuar. Então aqui, de novo, né, no texto aqui, vocês estão vendo o texto, né? Ah, só a Renata está vendo. Não, só a Renata está vendo isso. Vocês não. Mas nós não, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Se eu sou ovelha do pastoreio de Jesus, eu ouço a voz dele e a compreendo sem problema algum. E Hebreus capítulo 10, verso 16, fala mais ainda. Muitos estudiosos acreditam que o livro aos Hebreus foi escrito por Jesus, mas não há nada concreto, eu não posso afirmar. Mas olha esse trecho aqui da Epístola aos Hebreus é muito forte. Capítulo 10, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Olha só que interessante. Jesus aqui está falando, né? Eu vou colocar as minhas leis no coração. É muito interessante, porque quando você é cheio do Espírito Santo, muitas vezes o Senhor fala com você, olha, não faça isso. Ninguém falou. O Espírito Santo falou no seu coração, olha, perdoa, ou peça perdão, devolva, não retribua o mal. Algo que Deus fala, assim, quase que audivelmente ao meu coração, sem ninguém falar comigo. Porque o Senhor coloca no meu coração as leis dele. Não é uma regra que é imposta na minha carne. É uma lei em amor escrita no meu coração. A direção que eu recebo do Espírito Santo sempre é em amor, nunca é em peso, nunca é em jugo, nunca é em cobrança, nunca é para me abater, para me diminuir, sempre para que eu cresça cada vez mais no meu relacionamento com o Senhor. Mas olha que interessante, o Senhor está falando, eu coloco as minhas leis no seu coração e as escrevo na sua mente. O Espírito Santo nos faz lembrar de coisas, querido, que nós ouvimos talvez uma única vez há 20, 30 anos lá atrás, para quem tem mais de 30. E a gente fala, mas puxa, como eu consegui lembrar disso? É o Espírito Santo que entra lá no nosso coração, pega aquela semente que já foi plantada e traz a nossa memória, ele nos faz lembrar, porque aquilo já foi escrito no nosso coração, aquilo já foi semeado, já foi edificado. Por isso que assim, muitas vezes, quando a pessoa se converte, ela é batizada nas águas, ela tem uma experiência verdadeira com o Senhor, mas de repente alguma situação acontece que ela vai embora, ela toma um caminho distante, ela se afasta da presença do Senhor, a semente fica lá dentro. A semente fica lá e uma hora ou outra aquela pessoa volta para o Senhor, porque a semente plantada, ela chama de volta para a comunhão com o Senhor. E assim, queridos, nós vamos só aprender uma coisa que é interessante nessa aula também. Não estamos debaixo da lei, como eu acabei de falar aqui sobre o livro de Hebreus. Nós estamos debaixo da graça. A graça não é uma licença para pecar, não é porque Cristo me libertou que eu posso me colocar debaixo de jugo de escravidão a qualquer momento. Não, a Bíblia mesmo fala, se Cristo vos libertou, verdadeiramente vocês são livres, e tome cuidado para não entrar debaixo de jugo de escravidão novamente. Quer dizer, uma vez liberto, eu sou liberto para que eu não precise mais voltar ao jugo que me escraviza. Se eu quiser, se eu tomar a decisão de pecar e me aliançar com algo que vai me escravizar, eu estou livre para isso. Só que eu vou sofrer as consequências. Mas nós não estamos aqui trabalhando com essa hipótese. A nossa hipótese nesse curso é como ouvir o Espírito Santo para não entrarmos em rota de colisão contra a vontade de Deus. Pecar não é o nosso alvo, não é o nosso desejo. E nós vamos trabalhar aprendendo a ouvir a direção do Senhor
para que nós não caiamos em tentação, para que nós não caiamos em ciladas do inimigo. E tem aqui 6 testes bíblicos que nós vamos falar aqui nesta noite, nesta primeira parte, de coisas questionáveis que não é mencionado especificamente na Bíblia. Alguns testes que eu posso colocar em prática para saber se aquilo é da vontade de Deus ou não. Eu posso aprender a entender. Deixa eu liberar aqui para a Silvia, um momentinho só, por favor. Pronto. Boa noite, Silvia. Seja bem-vinda, querida. Boa noite. Então aqui tem... Sem problema, cuidado, pelo amor de Deus. Hoje já todo mundo em movimento. 6 testes bíblicos que eu posso aplicar na minha vida para saber se algo que eu estou prestes a realizar ou prestes a acontecer comigo, se aquilo é da vontade de Deus ou não. São testes simples, vai ficar gravado, você tem a sua apostila. E aquela pergunta que eu faço: devo ou não devo fazer? Agrada ou não agrada a Deus? Vai entristecer o Senhor se eu fizer isso ou não? A Bíblia não trata de forma específica. Primeiro teste já é com certeza o teste da proclamação. Se a Bíblia trata de algo específico, eu quero fazer algo, vou perguntar: a Bíblia fala se é permitido ou não? Primeiro teste, vou para a Bíblia. Se a Bíblia trata daquilo de forma clara, de forma muito específica, aprovando ou não aprovando, eu nem preciso perder meu tempo para orar. Porque se a Bíblia está desaprovando, por que que eu vou orar para perguntar se é da vontade de Deus que eu faça aquilo ou não? Não há a menor necessidade. Se já está especificado na palavra de Deus, a Bíblia já diz bem claro: não roubar. Vou perder meu tempo para orar, para perguntar se Deus me aprova, me apropriar de algo que não é meu? É perder de tempo. A Bíblia já está deixando bem claro: não cobice aquilo que não lhe pertence. Não tem nem o que perder tempo. Não levante falso testemunho contra o teu próximo. Não vou fazer parte de um juramento para prejudicar uma pessoa se eu tenho consciência de que aquilo não é verdade, que aquilo é uma mentira. Se a Bíblia deixa isso bem claro, então eu não tenho nem que ter não há dúvida, e nem vou precisar orar a respeito disso. Isso nós chamamos o teste da proclamação. Saber se eu devo ou não devo fazer algo. Simples. A Bíblia declara, a Bíblia é específica. Existe algo que a Bíblia está proclamando? Se existe, esse primeiro teste já passa pelo funil desse teste. Se aprovou ou não aprovou. Se aprovou, maravilha, podemos ir para o segundo. Mas se desaprovou, nem tenho que avançar. Nem tenho que avançar. Segundo teste que eu posso aplicar uma determinada situação que eu estou ali sujeito àquilo, tá? Segundo teste, o teste do princípio. Primeiro teste é o teste da proclamação, se a Bíblia é específica ou não, e se ela é clara ou não. O segundo teste é o teste do princípio. O que diz esse teste? Este teste pergunta: é proibido na palavra de Deus na forma de um princípio? Cristãos maduros vivem por princípios e não por lei. Princípio por exemplo, eu assumo a minha condição, o meu princípio é: não abraço a mentira. Isso é um princípio meu. Só trabalho com a verdade. Esse é um princípio. Então eu aplico a decisão que eu quero tomar, ou a situação que eu estou vivendo, eu aplico sobre esse teste do princípio da verdade, por exemplo. Pergunta: vai ferir esse princípio? Vai ferir. Não, então eu não quero. Não é para mim. Não é para mim. O teste daquilo que é prudente. O teste prudente. A Bíblia não especifica. Por exemplo, vocês estão no trânsito
existe ali uma placa escrita, velocidade máxima, 110 km por hora. Ora, esse é um princípio. Aliás, essa é uma lei. Mas o meu princípio é andar na verdade. Mas, puxa vida, eu estou com pressa, eu vou andar 150 e Deus manda seu anjo para me guardar. O anjo vai até 110, porque é um princípio. Eu é que tomo a decisão de ir além. Se eu fujo desse princípio, querido, eu estou me arriscando. Então, o cristão ele não precisa tanto da lei para viver. Ele precisa mais conhecer o princípio. Qual é a base? A base é ser fiel. Ora, tudo aquilo que foge da minha fidelidade foge do meu princípio. Então eu não tenho nem que perguntar ou não perder tempo, porque aquela situação ela está ferindo um princípio. O que eu for fazer, eu tenho que fazer escondido. O que eu for fazer, eu não posso contar para o meu cônjuge, eu não posso contar. Não, então foge do princípio, do teste do princípio. É simples, nem perde tempo. Por exemplo, jogos de azar violam o princípio da palavra de Deus, aquilo que ganhamos sem trabalho não permanece. A palavra de Deus diz que todo ganho de forma injusta não permanece na minha mão. Ora, eu vou apostar numa loteria, eu vou jogar num jogo de bicho para que eu tenha retorno rápido. Se vem rápido, vai rápido, porque ele fere um princípio de que eu confio no Senhor. Eu não preciso de malabarismos mundanos para me enriquecer. Olha, Provérbios 13:11 diz assim: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Vou repetir, Salomão falando: os bens que vêm fácil, eles vão embora fácil, mas aquele que ajunta com o resultado do seu trabalho, esses só aumentam. Então a segunda situação que eu vou passar, o segundo crivo que eu vou passar, lembrando que eu preciso da orientação do Espírito Santo para fazer algo na minha vida. Primeiro teste, o teste da proclamação. A palavra é específica, se ela for específica, nem tenho que perder tempo para orar. Segundo teste, o teste do princípio. Ela fere algum princípio de Deus? Deus é justo, Deus é fiel, Deus ele é zeloso. Então existem algumas bases pelas quais eu não preciso nem da lei. O princípio me orienta. Eu tenho um princípio de ser leal a quem confiou algo a mim. Acabou, eu vou ser fiel e leal até o fim. Qualquer coisa que fere esse princípio, eu não abraço, eu não compactuo com aquilo. Tudo bem para vocês até aqui? Está sendo claro? Eu estou falando de testes quando a palavra de Deus não trata de algo específico, que eu estou prestes a fazer, eu estou vivendo algo, ou estou querendo aprender para não errar mais. Mas em determinado momento eu me deparo com algo que a Bíblia não é específica. Então eu tenho alguns testes para colocar em prática. Segundo teste é o teste do princípio. Não vem, por exemplo, Jesus fala, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E isso estava ali declarado com relação aos impostos. Ora, se eu entendo isso, já não vou sonegar imposto. Não tá, está claro na Bíblia, mas talvez não tão claro. Eu já não vou sonegar imposto. Eu já sei lá a minha guia DARF que eu vou emitir e vou recolher e acabou. Tá simples, tá claro, tá prático, tá? Terceiro teste. Teste da parceria. Deus vai comigo, eu posso convidar Jesus para fazer parte desse negócio? Primeiro teste, teste da proclamação. A Bíblia é clara sobre isso.
Segundo teste, o teste do princípio. Ela fere algum princípio que já está estabelecido no meu coração. Terceiro teste, Jesus pode ser meu sócio nisso? Jesus pode participar? Jesus fica bem nesse negócio comigo? Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes, tudo em todas as áreas, no meu espírito, na minha alma, no meu corpo, na minha vida profissional, na minha vida conjugal, na minha vida financeira, na minha vida social, em tudo. Seja pela palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então aqui lembrando, tá? A aula hoje surgiu uma situação para que eu faça, mas a Bíblia não é específica, me autorizando ou não. Como é que eu vou saber se o Espírito Santo está falando comigo? São os 6 testes que eu vou colocar em prática. Terceiro teste, eu posso falar isso em nome de Jesus? Eu posso colocar Jesus nesse negócio? Eu posso fazer isso em nome de Jesus? Se você lembra um pouco da função do oficial de justiça, ele está indo até uma casa, uma empresa, levar um comunicado no nome do juiz. Mas para que ele seja um oficial de justiça, ele foi treinado, ele foi capacitado para aquilo, e ele não pode infringir nada, ele não pode fazer absolutamente nada fora daquilo que o juiz determinou que ele fizesse. Aqui Colossenses está falando, tudo que eu for fazer, eu devo fazer em nome do Senhor Jesus. Aí a pergunta é básica, é simples, tá? O que eu quero fazer é uma decisão que eu tenho que tomar. Eu posso fazer isso em nome de Jesus? O Senhor entra comigo nesse negócio, ele vai ser meu parceiro? Será que eu posso convidar Jesus para fazer parte disso? Ou outra pergunta, no meu lugar, o que Jesus faria? Fica bem Jesus fazendo aquilo que eu estou prestes a fazer? Será que Jesus ficaria bem? Será que isso louvaria o nome de Jesus? Será que isso honraria o nome do Senhor? Lembrando que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que habitou em Jesus e que o ressuscitou dentre os mortos, é o mesmo que habita dentro de nós. Então eu não sou um ser avulso, eu estou conectado com os céus. E o próprio Jesus falou, né? Tudo aquilo que eu ligar na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que eu desligar na terra será desligado no céu. A pergunta básica, o que eu vou fazer, a vida que eu faço na minha profissão, na minha vida social, na minha vida em família, se fosse colocado num projetor ou em uma caixa de som, seria louvável? Deus seria honrado? Deus seria honrado nisso? Se não, se é algo para se envergonhar ou algo para se esconder, já cai por terra. Já não devo nem me preocupar em querer avançar nisso. Tudo bem até aqui? Sim. Quarto teste que eu posso aplicar, o teste da presença. Então, primeiro teste da proclamação, saber se a palavra é clara sobre aquele determinado assunto. Segundo teste, o teste do princípio. Na palavra não é clara, mas pode ferir um princípio de Deus. Terceiro teste, o teste da presença, da parceria, perdão. Posso pedir Jesus para que Jesus faça parte comigo disso? Quarto teste, o teste da presença. Esse teste ele faz a seguinte pergunta: será que eu ficaria com vergonha se eu fosse encontrado fazendo isso ou pensando nisso quando Jesus voltasse? Filipenses 1:20. Segundo a minha expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo aqui estava muito
seguro da vida que ele estava vivendo. Ele falou: olha, se eu for chamado pelo Senhor agora, eu vou em paz. Eu vou em paz, com tranquilidade, e sou ousado nisso, porque em nada eu serei envergonhado. A vida do cristão, meu irmão, minha irmã, é uma luta diária. Luta no sentido de eu não criar raiz aqui na terra. Luta de eu não ter nenhum embaraço, de não ter nenhum rolo, alguma coisinha que eu deixo para resolver depois. A vida do cristão, ela tem que ser como uma cabana, uma barraca, que eu desmonto e levo embora, sem raiz, sem alicerce, sem muito trabalho para desmontar uma estrutura. Eu devo ter sempre desapegado às paixões mundanas. E Paulo aqui está falando: olha, em nada serei envergonhado. Como sempre, e também agora, Cristo é engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Renata tinha saído, não tinha percebido, querida, perdão. Maravilha. Quinto teste, o teste da pureza, tá? Esses testes eu coloco em prática, querido, diariamente eu sou seduzido. Lembrando, né, acho que eu falei no domingo, falei ontem no culto, que as vezes que nós mais tropeçamos são nos detalhes. A gente tropeça naquela elevação pequenininha de uma calçada, que tem um degrau grande, a gente consegue enxergar e calcula, mas aquele detalhezinho na calçada que a gente não percebe, isso acaba nos levando a tropeçar e a cair. E o teste da pureza, esse teste pergunta: existe alguma glória para Deus nisso? Ou posso honestamente pedir para Deus me abençoar nisso? Lembrando que esse é o quinto teste, é muito simples, é fácil de identificar. Deus se agrada, Deus pode abençoar, ou eu estou forçando a barra. Um exemplo, tá? Bem exagerado. A pessoa está apaixonada por um homem que é comprometido, e ela quer porque quer que Deus faça com que ele se separe para que case com ela. Deus vai abençoar uma situação dessa? Algo bem extremo aqui que eu estou colocando, tá? Eu posso honestamente pedir para Deus abençoar isso? Não, é algo assim, é um absurdo. Foge totalmente do normal, do padrão que Deus agrada. Olha o que diz Colossenses 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O teste da pureza, ele é muito simples, prático. Aliás, o tema, né, nessa aula aqui, a última aula do capítulo 2, ouvir o Espírito Santo, é simples. Porque se eu começo a exercitar esses testes aqui, juntando o que nós já vimos no capítulo todo, você vai entender que é uma prática de vida, uma cultura, é um hábito que eu vou desenvolvendo na minha vida, que ouvir o Espírito Santo acaba sendo muito fácil, muito simples, básico. O Espírito Santo vai me falar, ele vai me orientar, porque ele não tem intenção nenhuma para que eu ande em confusão. O Espírito Santo não tem intenção nenhuma que você ande em confusão. É totalmente da vontade dele que ele me oriente pelo caminho correto. Isso é sempre, isso é básico, tá? Será que o Espírito Santo quer que eu ande no caminho dele? Com certeza, sempre. Sempre, sempre, sempre. Seja bem-vinda, Fabi. Boa noite, querida. Boa noite, muito obrigada. Gratidão. E o último teste aqui é o teste da paz, que nós já vimos aqui desde o início desse curso, sempre falando que a paz é o nosso árbitro, é o nosso juiz. O teste da paz. Esse teste da paz, ele faz uma pergunta muito simples, né?
depois de orar sobre determinado assunto, existe ainda alguma dúvida na minha mente, ainda que mínima, sobre aquele assunto? Se ficou algo para trás, olha, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou conversando com Deus, estou pedindo orientação para pessoas sábias me instruírem, pessoas que têm caráter, pessoas de Deus, que têm experiência nessa área, eu tenho orado, mas ainda não estou resolvido, ainda não estou em paz com esse assunto. O que eu devo fazer? Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Se eu não estou em paz, depois de tudo, a resposta é uma só: não faça. Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não insista. Não insista. E isso é muito básico. Tem situações, Maurício, que olha, eu passei eu já apliquei o teste da proclamação, a palavra não condena, já coloquei no teste da parceria, Deus fazendo parte disso não vai envergonhá-lo, eu coloquei no teste da presença, o teste do princípio, já coloquei o teste da pureza, mas ainda eu não estou em paz, ainda estou com algo incomodado, algo está me incomodando. Pode nem ser um pecado, pode nem ser algo que Deus se entristece, só não é a hora de Deus na minha vida ainda. E se eu não tenho paz no meu coração, eu descanso no Senhor e espero a hora certa. Mas esses testes que eu posso aprender aqui nessa aula, nesse capítulo, eu posso colocar em prática, querido, em qualquer área da minha vida. Existe uma ferramenta que eu uso na área de imobiliária, chamada uma tabela SWOT. Vocês já ouviram falar já? Tabela SWOT. 4 perguntas que eu coloco, 4 situações que eu coloco para avaliar um imóvel, para ver se aquele imóvel tem potencial ou não. Essas 6 ferramentas aqui eu posso colocar na minha vida, aplicar elas em qualquer área da minha vida, esses testes aqui, em qualquer área, eu terei a direção do que fazer, com certeza. Amém, queridos? Ficou alguma dúvida com relação a essa aula? Fabi, Silvia, Renata, eu sei que vocês chegaram um pouco depois, mas está sendo gravada a aula, tá? Estamos seguindo rigorosamente a apostila e vocês terão acesso depois ao YouTube. Tudo bem? Tudo certo, depois eu vou ver. Maravilha. Eu vou encerrar essa aula agora, porque eu preciso gerar um novo link, senão vai cair aqui o tempo, tá? E aí eu já dá 5 minutinhos, só tempo de tomar uma água e já volto com o novo link. Tudo bem? Certinho. Não saiam daí, por favor. Obrigado.